Meus amigos, vamos para as notícias do Flamengo e o detalhe importante, hein? Será que os jogadores do Flamengo demitiram Sampaoli? Porque teve reunião secreta lá no Ninho do Urubu, onde o Sampaoli não participou, somente os jogadores do Flamengo. Nós vamos analisar nesse momento, tem um Bernardo Ramos aqui, que ele lascou o verbo em cima do Sampaoli, os comentaristas aqui do programa da ESPN Brasil. Eu gostaria da sua participação, escrevendo nos comentários o placar. Pra você, quem vence entre Flamengo e São Paulo, primeira partida no Maracanã, a segunda no Morumbi, primeira no Maracanã. Escreva nos comentários que já é amanhã a partida, escreva o seu palpite, participe com a gente aqui, você torcedor do Flamengo. E se você não é inscrito no canal Meu Megão React, vai rapidinho, aperta o botão vermelho, se inscreva e faça parte aqui do nosso canal, porque todos os dias tem notícias, tem informações do Flamengo pra vocês. Nós vamos analisar tudo sobre essa grande final, tá bom? Antes do vídeo, eu apresento pra você a PagBet, que é uma das melhores casas de palpites do mundo, que inclusive ela está com uma odd incrível pra grande final da Copa do Brasil. E eu gostaria que você, que costuma fazer a sua fezinha sempre, vai rapidinho aqui no link que vai estar no primeiro comentário fixado. Você vai realizar o seu cadastro simples na PagBet e ali você vai poder fazer a sua fezinha com uma aposta simples de apenas R$1. Você fez seu cadastro, com R$1 você pode ali realizar o seu depósito e já fazer a sua fezinha. Inclusive, é tudo instantâneo, meus amigos. Inclusive, se você precisar de um suporte, tem suporte humanizado, rapidíssimo, o melhor suporte do mundo é da PagBet. E também, você acertou, tá pago, é instantâneo, pagamento é no Pix. Você acertou ali o seu palpite, tá pago, meus amigos. Então vai lá, corre e aproveita e se cadastra. PagBet, acertou, tá pago, tá certo, nação? Vamos então pro vídeo de hoje. Vou deixar os créditos ao canal do Bernardo Ramos e ao canal ESPN Brasil, link na descrição. Bora pras notícias do Flamengo. É tudo ou nada. A Roberta acho que contou bem como os dois times precisam demais desse título, como vale muito. Agora, essa, André, dos jogadores se fecharem sem Sampaoli, primeiro que não é uma coisa inédita, né? Porque aconteceu com o próprio Sampaoli na seleção argentina. Mas é uma coisa grave, é uma coisa assim, vamos tomar a rédea aqui porque a coisa tá feia, é isso que te parece? Assim, a gente tem impressões, né? Nem sempre essas reuniões envolvendo só jogadores são um indício de que o técnico perdeu o comando ou que os jogadores estão tomando as coisas, né, internamente para eles e não vão mais obedecer ninguém, essa coisa toda. Nem sempre também elas representam uma falta de autoridade por parte do treinador. Aconteceu, isso é um caso que ficou famoso uns 2 anos, 3 anos atrás, uma reunião desse tipo no Manchester City, liderada pelo capitão Fernandinho, que pediu ao Guardiola para conversar com os jogadores dentro do vestiário sem a presença de ninguém. Uhum. A temporada ia mal, é claro que essas reuniões não acontecem quando as coisas vão bem. Sim. A temporada ia mal e os jogadores achavam que precisavam entregar mais e que precisavam conversar entre eles. Isso, obviamente, não era um distanciamento entre a comissão técnica, né, do City, naquele momento, e os jogadores. Isso é muito comum nos esportes americanos, né, players only, a mídia americana diz dessa maneira, né, uma reunião apenas para os jogadores. Às vezes é quando se entende que está todo mundo fazendo o seu trabalho, mas os jogadores não estão. E eles precisam se entender, eles precisam lavar uma roupa suja, precisam ter liberdade para dizer algumas coisas na frente uns dos outros e discutir até asperamente, se for necessário, e saírem dessa reunião um grupo melhor, mais forte, mais determinado, mais unido, qualquer que seja a palavra que caiba nesse momento. A minha impressão é que, diante da decisão que vai começar no fim de semana da Copa do Brasil, os jogadores do Flamengo entendem que a coisa está na mão deles, porque o trabalho está fraturado já há algum tempo. E independentemente daquilo que a atual comissão técnica possa fazer ou possa entender que é o melhor para enfrentar o São Paulo, os jogadores entendem que a questão é com eles. Dá bastante bem nessa soma de competências entre o elenco que o Flamengo tem e a comissão técnica que tinha acabado de ser contratada. Evidentemente, a coisa deu muito errado. E a minha impressão é que, isso que eu acho, talvez seja surpreendente dizer, o Flamengo, como instituição, está melhor na mão dos jogadores do que na mão dessa comissão técnica. Porque os jogadores não responderão a ela como não vem respondendo.
Porque os jogadores também, né, Nath, estão, como eu posso dizer, numa sinuca. Porque, assim, muito se fala, não, essa geração já ganhou demais, tem poder no clube, e muita gente fala até de uma mudança no elenco para o ano que vem, né? E acho que fala com razão até sobre isso. Isso é mais um sinal de poder desses jogadores? Eu acho muito importante o que o André destacou, Sim. que não quer dizer que o técnico tenha perdido completamente o grupo. Mas na Argentina foi assim, né? Argentina. Depois ficou provado que sim. É que a gente tem um histórico de São Paulo que não o ajuda. A maioria dos trabalhos por onde ele passou, se você for conversar com jogadores, era um ambiente tumultuado. Pela forma enérgica que ele tem de lidar, com a intensidade que ele cobra, com as coisas que ele cobra. É algo... mas o Jesus também era. Mas são características de treinadores que pensam diferente. Então, isso molda um pouco o que é esse ambiente interno. São Paulo não tem isso. Quando a diretoria contrata, ela sabe disso. E ela sabe também que tem jogadores desse patamar. Eu vejo como algo muito positivo, dentro de uma ideia em que os jogadores entendem que essa temporada é horrorosa em desempenho de todos. A exceção de Bruno Henrique e Ayrton Lucas, que são os mais regulares, e o Pulgar, com a chegada do São Paulo, que começa a jogar bem... Bom, são 3 que voltam para a decisão. Né? A exceção desses jogadores... O Arrascaeta não está bem fisicamente, fica fora do primeiro jogo. O Gabi não está jogando bem. Pedro não está rendendo tudo que já pôde render e já rendeu. Everton Ribeiro. Tem uma série de jogadores. O goleiro que começou com o Santos começou a falhar, agora o Matheus Cunha começa também a dar umas vaciladas. Tem uma série de questões no Flamengo que passa muito além do técnico. Passa principalmente pelo desempenho dos jogadores. Depende do Flamengo tomar essa decisão, porque é um time que não tem intensidade. Fosse com o treinador que fosse, já começou a perder na temporada passada pelo desgaste. Então tem muita coisa. Começa num planejamento errado da temporada, né, de você dar um pouquinho mais de férias. Você tem muitas competições, 5 títulos perdidos, eliminação da Libertadores e agora a oportunidade, porque o Flamengo tem essa para ir direto para a Libertadores e depois correr atrás no Campeonato Brasileiro. O São Paulo tem essa ânsia por um título que é inédito, né? Para o São Paulo seria espetacular, ainda mais com essa campanha. Se vencer o Flamengo na final, fortíssimo time do Flamengo, tendo superado Palmeiras e Corinthians antes, então vai ser uma conquista espetacular. Claro. Só a Copa do Brasil salva São Paulo e Flamengo, André? Edu, você falou metade dessa questão. Para o São Paulo, essa conquista, se vier, ela é suficientemente importante e empolgante para o torcedor ir para a rua, que é algo que ele não faz há muito tempo. Quando São Paulo conquistou o campeonato estadual, que de acordo com o seu presidente atual, Júlio Casares, tirou o time da fila, eu discordo, São Paulo para mim continua na fila, e se não continuasse na fila, a torcida não se comportaria da maneira como se comporta desde então. É claro que é um título importante, especialmente para as gerações de São Paulinos que nunca tinham visto São Paulo ganhar. Você ganhar um campeonato estadual do rival, nas circunstâncias que foi. E o São Paulo que tem todos os troféus possíveis, né? Eu não discuto a sensação. O futebol é muito isso. O futebol é muito o que se sente. Isso é indiscutível e precisa ser valorizado. Como título de importância, não tem representatividade para tirar da fila. Hoje, como é o Campeonato Paulista, já há bastante tempo, mas hoje. Então, ganhar a Copa do Brasil é motivo, sim, para uma comemoração histórica. Para o Flamengo, eu faço o raciocínio ao contrário e penso mais naquilo que terá sido perdido para justificar essa mobilização dos jogadores, que aparentemente é no sentido de ganhar a Copa do Brasil. Por que eu digo que o Flamengo está melhor na mão dos jogadores do que da atual comissão técnica? Isso não é uma sugestão que os clubes precisam ser assim, entrega tudo na mão. Assim, para o momento e o que o Flamengo tem que fazer, quando existe um compromisso entre os atletas, a coisa é mais sólida do que qualquer tipo de pacto que possa haver entre essa comissão técnica e esses jogadores, porque eles não trabalham juntos mais. Eles apenas estão ali. Então essa é a minha opinião. Agora, o que terá sido perdido, se o Flamengo não ganhar a Copa do Brasil, aí nós vamos falar de Mundial, Supercopa, Recopa, Campeonato Estadual, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, o que mais? Eliminação da Libertadores. Copa Libertadores da América. O Flamengo terá perdido todo o seu calendário, que era gigante por causa desses títulos disputados no início do ano. O Flamengo terá perdido absolutamente tudo. Então, isso dá a medida do que representa para um
e para outro. Eu tenho curiosidade, quanto salva para o Flamengo? Ah, não, a temporada é boa. Se ganhar só, a gente pode falar só a Copa do Brasil, André. É que o Flamengo é o atual campeão. E a temporada do Flamengo não é traçada para ganhar a Copa do Brasil. É traçada para ganhar também a Copa do Brasil. Quando só resta ela num cenário em que não há mais nada, é complicado. Parece até mesquinho, né? Você então está desprezando... Não, eu estou dizendo que no contexto do Flamengo, do rubro-negro, aquilo que vem sendo feito nos últimos anos e o que não foi feito em 2023... existe essa necessidade de ganhar. Mas é diferente, você percebe, né, de onde um time vem e de onde o outro vem. E vai enfrentar o cara que me demitiu, né? Pois é. Alguém vai ser bicampeão. Ou seguido, né? Ou o Flamengo ou o Dorival. Mas é isso. Isso é provado pelo título da Copa do Brasil atual. Né? Que o Dorival vence a Copa do Brasil, vence a Libertadores, e isso não foi suficiente para ele permanecer. Então, eu tenho essa curiosidade. Se vencer a Copa do Brasil, o quanto vai ser? Não foi uma temporada boa do Flamengo. Não vai ser. Quanto mais baixo você desce, menos exigente você fica, né? Bom, mas tem 2 jogadores que podem fazer a diferença nesta decisão da Copa do Brasil, mas não vem muito bem, não. Quem está devendo mais? Pergunta nossa turma do Data ESPN. Nos últimos 6 jogos, o Gabi fez 1 gol, o Calleri 1 também. Ninguém deu assistência desses 2. O Gabigol deu 10 chutes a gol, o Calleri 12. A eficiência foi maior do Calleri, que acertou 7, o Gabi apenas 3. Conversão de grandes chances, 33% do atacante rubro-negro, 20% do atacante tricolor. Quem está devendo mais, Nath? O Gabi. Eu acho que ele deve mais pelo poder que tem o Flamengo de gerar jogo para ele. E ele também de gerar. O Calleri conseguiu uma boa companhia de um time mais organizado quando chega o Dorival e principalmente quando chega o Lucas, para dar qualidade ali, principalmente pelo meio de campo. E só. Agora, o Flamengo tem mais recurso, o Gabi tem mais oportunidade para gerar o jogo ofensivo dele e conseguir gerar resultado para o Flamengo, como ele já fez em tantas outras temporadas. É uma temporada muito abaixo dele. E o Calleri, ele tem uma função tática para esse jogo do São Paulo, a gente falou até no F360 ontem, que é de carregar o piano. É o cara que faz o serviço pesado, que muitas vezes ele vai disputar a bola com o zagueiro para abrir espaço para os que chegam de trás. Então, eu acho que o Gabi está devendo mais nessa temporada em relação ao Calleri. Pois é, ele está demorando 3 horas de jogo, efetivamente, para marcar um gol. É muita coisa, é a pior temporada dele desde que ele chegou ao Flamengo, né? E muito torcedor rubro-negro está falando até da saída do ídolo, de ele deixar o Flamengo no ano que vem, de não renovar contrato. Ele vem jogaram pipoca nele, foram na festa de aniversário dele pressionar torcedores. E ele falou, depois da derrota contra o Atlético Paranaense, o próprio Gabi falou sobre isso. Eu acho que é relembrar os momentos bons que a gente teve, momentos que a torcida compareceu, nos empurrou e fez com que a gente fosse campeão também junto com eles. Nós temos grandes jogadores, temos um grande treinador e sua comissão e temos uma enorme torcida onde a gente realmente, nesse momento que a gente precisa deles, para poder ser campeão mais uma vez. O Gabi chama a torcida, chama o Maracanã, né? Essa relação de amor e ódio, como que fica do Flamengo com o Gabigol? Eu não vejo absolutamente nenhum sentido em alguém cobrar a saída do Gabriel Barbosa do Flamengo ou achar que ele é o responsável por tudo que deu errado nesse ano. Ele, de fato, não está nas suas melhores épocas com a camisa do Flamengo, os números mostram isso, as atuações dele mostram isso também, e isso é uma questão bem objetiva que precisa ser considerada. A comparação dele, afinal de contas, é com ele próprio, é com o que ele já fez. Ele é um ídolo indiscutível do Flamengo, já num período incomum em termos de duração, do que é o normal aqui nessa região do mundo, em se falando de grande time de futebol. Aparece alguém, cai no gosto do torcedor, tem grandes temporadas, dura pouco. O Flamengo mantém o Gabriel, como mantém outros jogadores, porque ele é diferente de praticamente todos os outros na sua capacidade de remunerar os jogadores e de se proteger do assédio de fora, porque aqui na América do Sul
o Gabriel não ia querer jogar em nenhum outro lugar. Mas a comparação é dele, a comparação é entre ele e os outros Gabriéis dos anos anteriores. E nessa comparação, o Gabriel de 2023 está fazendo um papel pior. Agora, pelo caráter decisivo que ele tem em momentos importantes, pelo que ele já fez de gol em decisão, pela quantidade de impressões digitais dele em taças que o Flamengo ganhou, você deixaria de escalá-lo? Eu não. Você o tiraria do time? Eu deixaria. Deixaria fora? Eu deixaria. No jogo, eu deixaria. É um jogador que fez gol em 3 decisões de Libertadores, né? Ele cresce em jogo grande, mas aí só Sampaoli ou o grupo do Flamengo vai decidir. O que é muito curioso a respeito dessa reunião que aconteceu hoje é qual foi o alcance dela, né? Será que foi para que seja estabelecido um pacto entre jogadores de dar o máximo, de, entre aspas, morrer em campo e etc., para, né, tentar, de todas as formas, conquistar a Copa do Brasil e não deixar uma imagem tão ruim nessa temporada? Ou é uma reunião profunda e poderosa a ponto de escolher a escalação? Isso é muito interessante e muito curioso. Gostaria de ser uma mosquinha e ver esta reunião. Daqui a pouco a gente fala mais da decisão da Copa do Brasil. Porque a gente vai falar sobre essa situação tétrica que vive o Flamengo na véspera do jogo contra o São Paulo pela final da Copa do Brasil. Sampaoli é um morto-vivo. Os jogadores praticamente demitiram o técnico Jorge Sampaoli nesta sexta-feira, quando fizeram uma reunião entre eles no auditório do Ninho do Urubu, sem a presença do treinador argentino. É uma situação caótica que vive o Flamengo, muito semelhante, aliás, àquela vivida pela seleção da Argentina na Copa do Mundo da Rússia em 2018, quando o Sampaoli foi escanteado pelo Messi e Companhia Limitada. Mascherano também teve um papel fundamental neste movimento, e a Argentina foi com aquilo que os jogadores achavam que tinham que ir. A Argentina viveu grande possibilidade de ter sido eliminada na primeira fase daquela Copa do Mundo, empatando com a Islândia, perdendo, tomando uma surra, uma lavada da Croácia e ganhando da Nigéria nos estertores, né? E aí se classificando em segundo para pegar uma França, e aí um jogo até bastante emocionante, movimentado, a Argentina acabou sendo eliminada, perdendo por 4-3 e chegou a estar vencendo aquela partida. Mas o que vê-se hoje no Flamengo, infelizmente, é algo muito parecido com aquilo. Muito parecido. Os jogadores fazem uma reunião entre eles de 1 hora, portas fechadas, e ao mesmo tempo o Sampaoli fica esperando todo mundo para treinar. E o treino começa com 1 hora de atraso, porque os jogadores não apareceram, né? Porque estavam em reunião. É o fim, cara. É o fim, é um caos. Isso aí é uma situação lamentável. Não é que o técnico fica 1 hora esperando os jogadores, a comissão técnica deles, os caras não aparecem, porque estão em reunião. Seja lavando roupa suja, seja firmando um pacto pela vitória. Eu tô cansado dessa história de pacto também. Seja para chegar assim e falar, ó, tudo que tá falando, vamos fazer diferente, tá? Para ganhar essa partida contra o São Paulo pela Copa do Brasil. É algo lamentável que vive o Flamengo, e vamos botar na conta do presidente Rodolfo Landim. Afinal de contas, Rodolfo Landim é quem banca o trabalho do técnico Jorge Sampaoli. A gente já falou sobre isso aqui, que era perigosíssima e absurda essa intervenção no futebol do presidente do Flamengo, né? Porque ele não entende nada de futebol, ele tem de se cercar de pessoas que de fato entendam do riscado. Então, assim, o cara não entende de futebol, fala, não, eu acho que o Sampaoli é bom. Por que você acha que o Sampaoli é bom, cara pálida? Porque os treinos são bons? Sim, os treinos devem ser bons mesmo. Mas quem é o Rodolfo Landim para fazer essa aferição, essa avaliação? Ele não é um cara do futebol. Ele é um cara do mercado financeiro, aquela coisa toda, né? Não é, definitivamente. Então ele tem que se cercar de pessoas que façam essa avaliação para ele, né? O Marcos Braz poderia chegar para ele e falar, o Landim não dá mais. O Landim chega e fala, não, deixa ele aí porque eu gosto dele. Era um sonho antigo do presidente Rodolfo Landim trazer o técnico Jorge Sampaoli.
Bernardo, você teria contratado o Sampaoli? Sim, eu não vou tirar o meu da reta. Teria contratado, seria uma enorme contradição se eu falasse aqui que não teria trazido o Jorge Sampaoli para o Flamengo. À época, inclusive, eu elogiei bastante. É mau técnico? Eu acredito que não, porque fez grandes trabalhos no Santos, na Universidade de Chile, na seleção chilena, fez um bom trabalho no Atlético Mineiro, fez um bom trabalho no Olympique de Marselha, mas no Flamengo não rolou. No Flamengo foi algo muito parecido com o que aconteceu na seleção da Argentina. Eu já trouxe aqui o exemplo no início deste vídeo. Então, Sampaoli não poderia ter ficado. Não poderia. Pelo bem da disputa da Copa do Brasil. E aí o Flamengo ia ter que ir atrás de mais um técnico, o terceiro técnico na temporada. Sampaoli é um morto-vivo. Ele vai tocando, vai levando, ele não vai pedir demissão, né? E vai tocando. E, aliás, essa história de ele não pedir demissão tem precedente também. Depois da Copa do Mundo na Rússia, nesse caos absoluto, o Sampaoli falou, eu não vou pedir demissão, não. Vocês querem me mandar embora? Me mandem. Paguem a multa. E a AFA, que é a CBF lá da Argentina, não tinha dinheiro nem para pagar a multa rescisória do técnico Jorge Sampaoli. E aí foi ficando, até uma hora que chegaram e falaram, gente, não dá mais. Aí o Scaloni foi quem assumiu a seleção da Argentina e levou a Argentina, inclusive, à conquista do título mundial no Catar. O Flamengo vive um absoluto caos antes da partida contra o São Paulo. A Arrascaeta não vai jogar, esqueça, a Arrascaeta não tem condição de jogo, tampouco Luiz Araújo, né? São jogadores que não tem como jogar. Prévia de escalação, vou ser bem sincero com você, não dá para fazer a menor ideia diante do que o Jorge Sampaoli pensa ou não pensa sobre futebol. Eu escalaria um time muito parecido com aquele que venceu o Botafogo. Por quê? Simplesmente porque perdeu o Botafogo, porque não existe coerência nenhuma na gestão do técnico Jorge Sampaoli à frente do Flamengo. Meus amigos, o clima está quente no Flamengo. Mas sabe que eu vou dizer uma coisa pra você? O técnico Sampaoli é até um bom técnico. Ele é um bom técnico. Um bom técnico. Mas não pra dirigir Flamengo, pessoal. Não pra dirigir Flamengo. Sabe quem tem que ser um bom técnico? Um técnico que já é experiente em ganhar títulos, multicampeão, que ganhou vários títulos na atualidade. Um técnico que sabe dirigir elenco grande. Não contratar Sampaoli. Nós vimos Sampaoli, presta atenção, para você ter uma ideia. Olha só que erro que o Flamengo cometeu em contratar o Sampaoli. Vamos lá. Sampaoli, nós vimos o Bernardo Ramos aí falando sobre a comissão técnica da Argentina. Sampaoli gerou uma crise lá dentro dos jogadores da seleção argentina. E nós vimos aí o Scaloni, que o Scaloni, quando pegou a seleção argentina, o que ele fez foi unir o elenco de novo. Foi unir. E o que está faltando no Flamengo é isso, porque jogadores de qualidade, nós temos jogadores de qualidade. E mesmo que você diga assim, mas Felipe Luiz não joga a mesma coisa, o Davi Luiz não está jogando a mesma coisa, vários jogadores aí, por exemplo, Everton Ribeiro não está jogando a mesma coisa, tudo bem. Mas mesmo assim o Flamengo continua tendo um elenco espetacular. Continua. E o Sampaoli não conseguiu fazer esse Flamengo jogar. Não conseguiu. Técnico para o Flamengo tem que ser técnico acostumado a ganhar título. E o Sampaoli tem quantos títulos na carreira dele? Qual foi o último título do Sampaoli? O Campeonato Mineiro aí com o Atlético Mineiro? Então, o Flamengo precisa de um técnico que vai levantar esse elenco, unir esse elenco de novo. Um técnico acostumado a ganhar títulos. Um técnico que está acostumado a dirigir elencos grandes. Porque senão o Flamengo vai continuar como está. Vai continuar. E sai um, entra outro e continua a mesma coisa. Então, vamos ver o que vai acontecer para essa partida aí da Copa do Brasil. Eu gostaria que você escrevesse nos comentários o seu palpite. Deixe seu like ajuda demais o trabalho do nosso canal. Compartilhe esse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva. Faça parte do nosso canal, porque aqui nós vivemos Flamengo, tá bom? Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.